No episódio de hoje você vai conhecer um fenômeno que intriga moradores, viajantes, cientistas e investigadores há mais de um século. Vamos explorar luzes misteriosas que surgem no horizonte do deserto texano. Luzes que se movem, se dividem, desaparecem, reaparecem e parecem agir com inteligência própria. Vamos entender como esse mistério começou, quais explicações a ciência já tentou oferecer, quais investigações foram realizadas ao longo das décadas e, claro, as teorias que vão desde fenômenos naturais raríssimos até viajantes interdimensionais. Prepare-se, porque esse fenômeno pode ser a manifestação mais enigmática registrada em solo americano. Nem tudo o que foi registrado é verdadeiro, nem tudo o que foi esquecido está perdido. A história guarda segredos, e nós estamos aqui para revelá-los. Você está no História Enigmática. O ano era 1883. Um jovem cowboy chamado Robert Ellison, viajando pelo deserto seco e silencioso de Marfa, no Texas, avistou algo que o fez parar seu cavalo no meio da noite. Pontos brilhantes de luz que dançavam no horizonte, mudavam de cor e pareciam se dividir como se tivessem vida própria. Ele acreditou que eram fogueiras de nativos, até perceber que elas simplesmente desapareciam quando ele tentava se aproximar. A partir dessa noite, dezenas de pessoas, depois centenas, começaram a relatar o mesmo fenômeno. Luzes que surgiam do nada, luzes que pareciam olhar de volta, luzes que ninguém conseguia explicar. Nasciam assim as luzes de Marfa, um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Embora histórias orais dos povos indígenas já mencionassem luzes que dançam no horizonte, o primeiro relato documentado veio com Robert Ellison. Segundo ele, as luzes surgiam nas noites claras, subiam do solo como lanternas flutuantes, mudavam de cor entre branco, amarelo, vermelho e azul, e moviam-se em trajetórias que desafiavam qualquer lógica. O relato tomou força quando outros cowboys começaram a ver o mesmo, e em pouco tempo, viajantes, comerciantes e até militares estacionados em Fort Davis registraram as luzes. O mais curioso, nenhuma delas tinha uma origem identificável. A partir do século XX, com o crescimento das cidades próximas, os avistamentos aumentaram. O governo local começou a receber tantos relatos que uma equipe de físicos da Universidade do Texas decidiu investigar. O objetivo era simples: descobrir se essas luzes eram apenas faróis de carros, miragens, fogo-fato ou algum fenômeno atmosférico conhecido. Usando câmeras infravermelhas, sensores de movimento e instrumentos ópticos, eles esperavam resolver o mistério rapidamente. Mas o que encontraram complicou ainda mais tudo. As luzes apareciam onde não havia estradas. Elas se moviam em velocidades incompatíveis com veículos. Algumas surgiam acima do chão, sem fonte térmica registrada. E em várias noites, sensores captaram movimento no horizonte sem nenhum objeto físico detectável. Era como observar algo que estava ali, e ao mesmo tempo não estava. Várias hipóteses foram levantadas ao longo dos anos. Primeira, miragens térmicas, a famosa Fata Morgana. O deserto de Marfa realmente cria condições para miragens complexas. Mas as luzes aparecem até em noites frias, sem gradiente térmico. Segunda, fogo fátuo. Gás metano inflamado não funciona no deserto, e muito menos em movimentos coordenados. Terceira, relâmpagos a longas distâncias. Ainda assim, as luzes surgem mesmo em noites totalmente limpas. Quarta, faróis de carros. Essa é a explicação mais repetida. Mas vários avistamentos ocorreram antes mesmo de existirem carros no Texas. E quinta, plasma atmosférico. Um fenômeno raro, mas possível. O problema: nenhum estudo conseguiu reproduzi-lo. Por fim, muitos cientistas simplesmente desistiram. As luzes continuavam aparecendo e continuavam impossíveis de explicar. Nos anos 80 e 90, novas equipes foram enviadas a Marfa. Dessa vez, com telescópios de alta precisão, sensores eletromagnéticos, câmeras térmicas, radares portáteis e espectrômetros ópticos. Nenhuma dessas tecnologias identificou uma origem consistente. O mais intrigante foi uma anomalia observada pelo radar. As luzes eram detectadas pelo olho humano, mas não apareciam no radar. Ou seja, elas emitem luz,
mas não refletem ondas de rádio. Há pouquíssimos fenômenos naturais capazes de produzir esse efeito. As contradições se acumulavam, e quanto mais se estudava, menos se entendia. Sem explicação científica sólida, as teorias alternativas começaram a surgir. Entre elas, sondas extraterrestres. As luzes se comportam como drones inteligentes. Se aproximam, recuam, se dividem, se fundem, mudam de direção sem perder velocidade. Algo difícil de atribuir a fenômenos naturais. Outra teoria fala de fenômenos interdimensionais. Alguns físicos teóricos propõem que a região pode ter anomalias magnéticas que produzam um efeito tipo portal atmosférico. As luzes seriam manifestações visuais de uma distorção localizada. Já na tradição Apache, os povos nativos chamavam as luzes de fogo dos guerreiros e acreditavam que eram manifestações das almas de guerreiros que patrulhavam o deserto. E por fim, a energia geomagnética. Uma teoria aponta para a junção de falhas sísmicas abaixo do deserto, que liberariam cargas elétricas no ar, um fenômeno raro chamado Earthlights. Mas nada disso foi comprovado. As luzes de Marfa possuem 3 características que as tornam únicas. Primeiro, surgem sempre na mesma região. Isso sugere um ponto fixo de origem, extremamente incomum para fenômenos atmosféricos. Segundo, se repetem há mais de 140 anos. Poucos fenômenos naturais são tão constantes ao longo de tantas décadas. E terceiro, interagem com testemunhas. Relatos descrevem luzes seguindo viajantes, luzes ricocheteando, luzes fugindo quando alguém se aproxima, e luzes que apagam subitamente quando observadas com binóculos. Essa última característica é quase sempre relatada, e não há explicação lógica para isso. A área onde as luzes aparecem é conhecida como The Marfa Lights Viewing Area, um trecho isolado ao longo da Highway 90, cercado por montanhas, chapadões e campos áridos. É um ambiente perfeito para miragens, ecos térmicos e ilusões ópticas, mas também para algo muito mais misterioso. A geologia da região inclui depósitos minerais magnéticos, camadas subterrâneas de quartzo e falhas tectônicas profundas. Algumas teorias afirmam que esses elementos poderiam criar um tipo raro de luminescência eletromagnética, mas, novamente, nada comprovado. Nos últimos 20 anos, várias universidades dos Estados Unidos fizeram estudos longos e detalhados. Alguns afirmam ter provado que as luzes são, sim, faróis de carros, uma explicação considerada simplista e rejeitada pelos moradores. Outros pesquisadores dizem que as luzes são autênticas, raras e inexplicáveis. A verdade é que não há consenso, não há explicação definitiva e não há dados conclusivos. E isso só torna o mistério ainda mais fascinante. As teorias mais ousadas incluem uma inteligência não humana, uma forma de energia consciente que não se comporta como matéria comum, ou talvez uma tecnologia de origem desconhecida, remanescente de algum experimento militar antigo. Alguns físicos até sugerem um fenômeno quântico macroscópico, onde regiões com anomalias poderiam permitir comportamentos quânticos em escala visível. E claro, a teoria clássica dos UFOs. Não naves metálicas, mas esferas de energia inteligente. Essa teoria é defendida por físicos que estudam plasmas organizados. Hoje, milhares de pessoas viajam até Marfa todos os anos apenas para tentar ver as luzes. A maioria vê. Elas continuam lá, dançando, surgindo, desaparecendo sem deixar rastros. Nem a ciência, nem as tradições, nem as teorias conspiratórias conseguiram resolver completamente esse enigma. As luzes de Marfa permanecem como um dos fenômenos mais intrigantes já observados em território americano. E talvez nunca saibamos a verdade. As luzes de Marfa nos lembram de algo importante. O mundo ainda é cheio de fenômenos que escapam ao nosso entendimento. Cheio de regiões onde o natural e o desconhecido se encontram. Cheio de perguntas que não admitem respostas fáceis. Talvez essas luzes sejam apenas um fenômeno físico ainda não compreendido. Talvez sejam manifestações espirituais. Talvez algo além disso. Enquanto ninguém souber ao certo, elas continuarão iluminando não apenas o deserto, mas nossa própria curiosidade.
Cada mistério revela mais do que parece. A verdade pode estar nos detalhes ou nas sombras do passado. Cabe a você decidir no que acreditar. Você está no História Enigmática.